E vamos falar agora sobre esse resultado, mais uma vitória da equipe do Ceará, terceira seguida no campeonato, segunda vitória dentro de casa, fora de casa. O desempenho como visitante do Ceará está muito bem até agora na Série B, e vitória, né, por 3-1 contra o Londrina, jogando fora de casa. Então, já pedi para a galera que está aqui na transição, que agora vai acompanhar sobre esse resultado positivo do Ceará fora de casa, deixa o like, a turma do Fortaleza está saindo aí, que não quer acompanhar, ou se quiser acompanhar, seja muito bem-vinda. Que não deu like, deixa o like também, que aí chega para mais pessoas. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre o resultado positivo do Vitória e que, por enquanto, o Sport segue perdendo lá em Criciúma. Já estamos nos minutos finais e, obviamente, na última parte, Celso Shigami com Fred Figueiredo, Cássio e também Cauê Diniz estarão falando sobre esse jogo do Sport que, por enquanto, segue perdendo por 1-0. Ciro Câmara, muito boa noite. Vamos falar aí agora sobre mais um resultado positivo da equipe do Ceará. Gols marcados no primeiro tempo, 3 gols, né? Logo no início, né? Uma situação meio Mourinho, né? A gente está bem pensando essa situação. Foi gol antes de 5 minutos, tem a ver com o Mourinho, né? Então, abriu logo o placar com o William Maranhão, ampliou logo depois ali 2-0, gol marcado pelo... Quem foi o segundo gol, que agora tá fugindo? Eric, de fora da área. Eric, exatamente. Eric, que aproveitou ali, né, uma jogada, bateu, sobrou e bateu. E o terceiro gol marcado, para quem está acompanhando aqui pela imagem, marcado por Giancarlo, fazendo o terceiro gol no primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, e aí eu não acompanhei, Ciro, você vai ter mais propriedade para falar sobre esse jogo. Ouvi relatos de que realmente foi um jogo mais abaixo do segundo tempo, mas já com uma boa vantagem, talvez já... pensando, né, viagem complicada, teve que viajar para Criciúma, depois viajar para Londrina, devia já estar pensando no jogo contra o Novo Horizontino, que vai ser 3h30 da tarde na Arena Castelão, que não é fácil para quem mora aqui, sabe o quanto é 3h30 da tarde na Arena Castelão, o calor que vai ser, e aí acabou tomando gol já no final e ficou com esse 3-1. Então eu queria que você falasse um pouco desse resultado positivo. O barroquismo, então, está agora na moda? Minhoca, enquanto eu dou uma já começo aqui as primeiras impressões, dá uma checada aí no Instagram do Ceará, se já teve atualização do público para o jogo contra o Novo Horizontino, que a gente já tinha 15 mil presenças confirmadas, lembrando que também, assim como o Sport, o Ceará inicia agora essa fase de 3 jogos em casa, em que ainda cumpre punição, né, em virtude daquela invasão de campo no jogo contra o Cuiabá no ano passado pela Série A, mas já agora começa a contar com uma torcida feminina, uma torcida de pessoas com deficiência e também de crianças, né? Até 12 anos. E aí pode ter menino também, desde que acompanhado por mulheres no estádio. Então já tinha 15 mil, 2 setores esgotados, inferior norte e inferior central, abriram o inferior sul, né? E aí, quem sabe, até pode fechar o inferior sul e abrir a superior central, alguma coisa assim. Lembrando que para a torcida do Ceará, não sei como foi com relação à torcida do Sport, é necessário que você adquira o ingresso, troque por um kit de higiene, algum objeto de higiene, absorvente, alguma coisa do tipo. Sobretudo feminino, né? Então, isso. É uma medida, assim, sensacional, sim, porque legal. Você passa o recado, mas você acaba, de toda forma, contemporizando no sentido de que parte do público que comumente não vai ao estádio ou que não tem um histórico de violência atrelado, né, mulheres, pessoas com deficiência e crianças também consigam ter um pouco mais até mesmo de tranquilidade para frequentar os estádios. E tem muita gente levando torcedores que não vão ao estádio nessas partidas. Então já percebi, e o Ceará tinha esses 15 mil, né? Por enquanto ainda está nos 15 mil, certo? Léo que trouxe informação para a gente de que a Inferior Sul, que foi aberta, né, que foi o último setor liberado, já está próximo de fechar, então pode ser que amanhã, pela manhã, possa ter alguma atualização, não sei se pelo horário o Ceará ainda vai dar alguma parcial, acredito que amanhã de manhã deve soltar uma nova parcial, que, enfim, né, assim, um grande momento que a equipe está atravessando, né, e a torcida, obviamente, agora mais disposta, né, a abraçar, até porque também está com saudade, né? Tem muito torcedor que está com saudade de acompanhar o time no estádio. A inferior norte e a inferior sul cabe mais ou menos uns 3.500 a 4.000 torcedores, né? A capacidade ali. Então, quando você vê, até quando você faz aquela divisão do Castelão modo 70-30, que fica a superior e a inferior, sempre o clube que está com menos carga, ele vai ficar ali com basicamente 15 mil,
16 mil, 17, que é somando mais ou menos 13 mil da superior, com no máximo 4 da inferior. Então a gente deve ter talvez aí um público na casa de 18, 19 mil, que vai coincidir com o público também do esporte, né? Salvo engano, foi na casa de 18 mil. Bom, e um público, para além disso, bem motivado em virtude dessa nova vitória do Ceará, Minhoca, como você bem coloca. É a terceira vitória consecutiva e a segunda realmente apresentando um resultado que é atrelado ao bom desempenho. A gente assim vê que é mais um tijolinho, falamos agora há pouco do moriniguismo, né? E também, mas é mais um tijolinho nisso que vem se colocando. As redes sociais são muito do jeito que a gente falava no telepassado, de como a pressão era desmedida em cima do Barroca, agora a gente já vê um incensamento do tal do barroquismo, né? Mas é mais um tijolinho. Na campanha do Ceará, nessa matemática, naturalmente, né? O time agora que vinha a 4 pontos do G4, ganhou poucas posições, mas ele fica a 3 do G4, e alguns dos concorrentes diretos que vinham no G4 na rodada passada acabaram perdendo, né? O caso do Atlético Goianiense. E aí, assim, você vai estreitando essa distância para o G4, mas para além disso, é esse sinal de que um trabalho que, apesar de ainda estar no início, cuja largada não foi das melhores, que necessitou de rearranjos, necessitou de uma mistura do que o Barroca provavelmente pensou antes de ver as peças em treino e jogando, e o que efetivamente tem sido feito, e que no frigir dos ovos aparece com um momento mais sedimentado. Foi a melhor atuação do time. O Ceará repetiu a formação da partida passada, portanto, a gente está aqui falando do goleiro Bruno, que seguiu no lugar, sobretudo, né, do Bruno, que seguiu no lugar do Richard. A gente também teve Kaique na direita. Kaique na direita, e o Gabriel Lacerda como terceiro zagueiro central, perdão. Então, repete essa formação, e mais do que repetir uma formação, é uma formação que ganha força, sobretudo com jogadores que também ganham espaço com a chegada do Barroca. E aí eu estou falando do próprio Kaique, na direita. Particularmente, eu entendo a opção do Barroca por fechar um pouco mais, dar um pouco mais de solidez para a defesa, apesar de que considero que o Kaique rende mais no meio campo e que o Varley é o lateral, em tese, oficial para a direita do Ceará. Também tem o Michel Macedo por ali. Temos um meio campo com o Jean Carlos e o Chay nessa ligação, e o William Maranhão, que é o jogador que hoje faz o gol que abre o placar para o Ceará, e que é, digamos assim, um velho conhecido do Barroca, um jogador com quem o Barroca já trabalhou no Atlético Paranaense. Além disso, o Nicolas também é outro que também, nessa mudança de treinador, né, acabou ganhando espaço, que daqui a pouco a gente vai tratar de novo essa questão. O Vitor Gabriel, mais uma vez, não foi acionado, terceiro jogo e tal, mas queria que você atesse ainda dessas escolhas que ele estabeleceu no time titular. E porque, na realidade, ele pensa em trabalhar o time de trás para frente, portanto, ele consolida um pouco mais o seu cinturão defensivo com o Kaique ali, e também dá um pouco mais de vigor, porque tanto o Michel Macedo quanto o Varley oscilam demais na questão física, porque ou voltam de contusão, ambos, né, voltavam de contusão na medida que o Barroca assumiu a equipe, como também se desgastam demais pela sequência de partidas. E o Kaique vinha, como era um jogador que não era nem sempre acionado, ele acaba que ele está, digamos assim, com o físico mais em dia. E aí, do meio para frente, ele modifica a equipe que jogava com 3, que começou, inclusive, a atuar com ele, ainda com 3 homens de meio campo, com uma responsabilidade muito grande nesse segundo homem, que agora é o William Maranhão, e que, como agora você tem mais 2 jogadores que jogam um pouco mais à frente, o Chay pela direita e o Jean Carlos pela esquerda, o William Maranhão fica um pouco mais solto, para também ser esse cara que vai conseguir dar volume no meio campo
vai dar suporte a esse meio campo, mas com menos responsabilidade do que se tinha quando se atuava com apenas 3 homens no meio campo, e também ser esse homem surpresa que chega bem ao ataque, né? Porque esse jogador que atua na posição dele, geralmente ele é marcado pelo meia do time anterior, que é o cara que não chega tanto, não marca tão forte. Então, esse jogador que é o segundo homem de meio campo, ele tem uma função muito importante, que é realmente ser esse homem surpresa, esse cara que faz, digamos, não é nem um trabalho tão sujo, é um trabalho mais tático na equipe, que joga mais para o time. E o William Maranhão tem demonstrado isso, e hoje ele, na realidade, também acabou marcando um gol, né? Ele exemplificou isso até chegando na frente no jogo passado. Ele participa de uma das jogadas de gol do Ceará e hoje ele acaba também marcando o primeiro gol do Ceará. E aí você fala bem do Nicolas lá na frente. Se o adversário não era tão perigoso, claramente, quanto o Criciúma, né, que tem uma ambiência de pressão no Heriberto Rios, viu um momento muito bom invicto, e naturalmente qualidade da sua equipe, apesar de ter enfrentado o Ceará com 4 desfalques, que devem estar fazendo uma diferença grande no jogo agora diante do Sport, mas era uma provação, porque se você reparar, se você voltar no tempo e pegar o histórico do Ceará, essa encarnação que o Ceará tem em Série B, você vai ver quão difícil é o Ceará conseguir um bom resultado, um resultado talvez até surpreendente, como foi esse contra o Criciúma, e manter essa boa fase, consolidar essa boa fase no jogo seguinte, quando muitas vezes é contra um adversário de um nível inferior. É uma coisa meio que, digamos assim, histórica. E havia essa desconfiança diante do Londrina. E o time conseguiu. Então, sai com uma vitória, volta para Fortaleza com 6 pontos na bagagem. E se você imaginar que o time viajou considerando que voltar com 2 seria normal, voltar com 3 seria aceitável, voltar com 4 seria ótimo, voltar com 6 é ainda melhor. E também, e aí lá vai a gente fazer projeção, né? Diante de 2 adversários que tendem a ser adversários que não devem complicar tanto quanto o Ceará já pegou outros adversários pela competição. Claro, o Novo Horizontino está até à frente do Ceará, a gente vai ver, e também a Chapecoense ganha aí. Até eu digo assim, porque a próxima grande provação, pegar um time que no elenco tem mais a ver com a qualidade do elenco do Ceará e também com o que se imaginava antes da competição, vai ser o Atlético Goianiense, né? Que vai ser a partir desses próximos 2 jogos. Então, assim, é uma tendência de que se engate uma sequência maior de pontos e que o time consiga chegar realmente mais próximo do G4, que esse passivo de um péssimo início de campeonato para o Ceará, ele acabe sendo equalizado com essas vitórias fora de casa e com a possibilidade de manutenção dessa boa fase, transformar essa boa fase, digamos assim, num bom momento, diante da equipe desses 2 jogos fora de casa, e agora sim, claro, com um pouco de apoio do torcedor. Eu já começo na partida, você quer fazer alguma observação, já que você assistiu também o primeiro tempo? Exatamente o ponto que eu queria destacar, primeiramente até responder aqui ao Ricardo Maia, ele está com uma dúvida aqui, né, se as pessoas PCDs só podem ir com mulheres para o Castelão, né? A pergunta é porque alguns PCDs têm cuidadores homens, nesse caso, eles não poderiam ir. Ricardo, eu acredito que é exatamente isso, né? Só pode ser acompanhado, até porque o jogo ele é especificamente para mulheres, crianças e, no caso, PCDs. Então, especificamente, homens não podem estar acompanhando essa situação. E acho que qualquer coisa o clube vai até esclarecer, né? A Jana, que agora entrou, né? Tá responsável por fazer a situação. Não sei se os meninos do Vozão Cast fizeram uma entrevista com ela recentemente, mas eu acredito que não possa. Homens não podem entrar, mesmo que tenha acompanhando ali uma criança, até porque senão, né? A criança. Eu sei que a criança acompanhar a criança não pode, o homem. Isso está claro. Até nas postagens do clube. Tem que ser mulheres. Mas é isso. Outra coisa que eu percebi também, né, assim, de muito elogio, foi que o Ceará teve um bom jogo, assim, dominante contra o adversário. Você até chegou a citar, o Londrina tem limitação e tudo mais. E tinha falado mesmo que o Londrina teria problemas, apesar de que vinha numa boa sequência, né, 2 vitórias seguidas. Não tinha perdido jogando em casa, né, 2 vitórias e um empate.
Mas foi um jogo que deu para, assim, pelo menos os relatos que eu recebi, de que o Ceará soube se impor, né? Claro, o fato de fazer o gol cedo, mas não abdicou, não. Que era um problema recorrente, Ciro, que a gente também ouviu falar muito do Ceará na época do Mourinho, que o Ceará fazia um gol, recuava demais, parava de atacar, não tinha muita essa vontade, às vezes, de ampliar um placar, jogava muito ali no limite e tudo mais. E eu queria que você falasse, né, já abordando também o que aconteceu dentro de campo, se essa postura já tem a ver com o novo treinador. Você acredita que o Barroca já está usando uma ideia de jogo que o time já busca mais, tentar ampliar o placar, ou ainda é muito cedo para a gente ter essa noção? O adversário talvez... Facilitou. Exatamente, possa ter uma... é porque era o Londrina, se fosse... Por exemplo, o jogo contra a equipe do Criciúma, teve um momento que o Ceará tomou um empate, poderia ali, por um momento, até meio que se acomodar com esse empate. Não, vou levar esse empate para o intervalo. E o Ceará foi lá e conseguiu fazer o segundo gol. Você já consegue ver um padrão? Você já consegue ver algo diferente do que o Ceará apresentou nessa partida, juntando com a do Criciúma? Sim. Vale só destacar, antes de a gente falar do Ceará em si, de como a postura dos adversários que não marcam a saída de bola do Ceará tão em cima, acaba facilitando para um time que ainda não está tão azeitado nessa proposta de jogo, de sair mais blocado, de um ataque que é compartimentado, no sentido de que as peças vão se encaixando, vão se automatizando e o time vai com a sua transição sendo montada. Então, a partir do momento em que o Londrina espera demais o Ceará, não é que espera no sentido de joga recuado, é simplesmente que espera retomar essa posse de bola de uma maneira mais natural, não força uma saída de bola do time do Ceará. Isso facilita demais para quem sabe que o estilo do Barroca é esse, o estilo que o Barroca quer implementar é esse, e que ainda há dificuldade nessa transição para a equipe do Ceará. Então, a partir do momento em que, como o Tombense acabou fazendo, o Londrina hoje aguarda demais o Ceará, dá muito espaço para o Ceará, só vai marcar a partir do seu meio de campo para trás, e isso sem ser uma marcação que é estratégica, no sentido de eu vou aguardar e vou sair na boa, vou sair para pegar esse time do Ceará desprevenido. Não foi isso. Era um time que acabou facilitando demais a vida do Alvinegro. Então, problema da equipe do Londrina, mas é um Ceará, Minhoca, que, te respondendo mais dentro desse plano tático, a gente vê uma evolução, e a gente vê uma evolução a partir do momento em que o Barroca consegue rever os próprios conceitos que ele, no papel, tentou implementar. Eu acho que é o estilo que ele gostaria, se ele tivesse todas as peças, todo o tempo para trabalhar, toda a capacidade de trabalhar com antecedência, montar um time numa pré-temporada, digamos assim. Ele gostaria de fazer, tivesse jogadores para aquilo. E como ele tentou emplacar isso um pouco a ferro e fogo na equipe do Ceará, não conseguiu, e ele agora acaba fazendo um misto de um time que faz uma transição mais rápida, mas que também faz a ligação direta quando necessário. Então, não é porque o Ceará hoje não joga com dois pontas, só joga com o Eric, que muitas vezes até volta para trabalhar esse time basicamente no 4-2-3-1, que o Giancarlo jogou muito aberto pela esquerda também. Em determinado momento, o Chay chegou pelo meio e o Nicolas lá centralizado. É um time que consegue, em algumas circunstâncias, dar mais celeridade nessa saída de bola, fazer essa transição mais rápida. Isso já aconteceu contra o Criciúma e isso também aconteceu no jogo de hoje. Basta ver o lance do primeiro gol do Ceará. É uma jogada que é um moriniguismo total. O Gabriel Lacerda tá com a bola dominada ainda na intermediária do Ceará, ele dá um lançamento milimétrico no pé do Eric. O Eric pega já nas costas do zagueiro, livre para entrar, mas ele está muito aberto na ponta. Ele dá voltando para o Chay domina, leva a bola um pouquinho mais para a direita, cruza para o segundo pau, o Giancarlo dá voltando, escora, e o William Maranhão faz o gol. Então era o Ceará que abria o marcador a 2 minutos
com o trabalho desses novos jogadores que vêm ganhando espaço na equipe. E a gente falava de como o Barroca, ou até mesmo o próprio Morínigo, em algum momento, e esse foi o grande pecado do Morínigo, foi não ter atuado, não ter trabalhado esse Ceará moldado para jogar contra um Fortaleza muito forte no Campeonato Cearense, contra um Sport e um Fortaleza, um Sport também muito treinado, muito bem treinado, e um Fortaleza muito forte no Campeonato Nordeste, meio que abdicou de trabalhar outras opções táticas para esse elenco, que esse elenco proporcionaria isso na mão do Morínigo. Esse foi o grande problema do Morínigo. Naturalmente, na Série B, o Morínigo ia chegar também a essas saídas. O que surpreende é o Barroca ter chegado a essa saída com tão pouco tempo. Uhum. E esse jogo, esse gol, ele exemplifica como o Barroca consegue rever os seus conceitos e como os jogadores entendem isso e estão aproveitando as oportunidades. Então, assim, é uma convergência de um momento muito positivo para o Ceará, porque o time começa a engrenar e as peças começam a entender o seu papel dentro de campo. Foi um gol muito simbólico. O Ceará, como você coloca, não perde um ímpeto, continua realmente indo atrás. A equipe do Londrina não muda sua postura, só vai subir a marcação e ainda assim, em determinados momentos do primeiro tempo, a partir dos 30 minutos, e o Ceará chega com muita tranquilidade a um segundo gol, que é numa escapada rápida com o Eric trazendo mais pelo meio, ele tenta um chute, a bola rebate na defesa, ao invés, novamente, a gente falava no jogo contra o Criciúma, ele teve uma oportunidade naquela jogada que ele dá uma chapada, colherinha, né? Ele dá a colherinha no ângulo e o goleiro acaba pegando o Gustavo. Agora, ele também tinha a possibilidade de dar a bola para o Chay, que vinha passando livre na direita. A jogada do segundo gol também começa com o Chay participa dos 3 gols, e ele não devolve para o Chay, ele tenta arriscar de fora da área e acaba fazendo o segundo gol do Ceará. Então é o Eric que já vai chegando. Aliás, é o terceiro jogo seguido que ele marca. Eu acho que, eu até fiquei sabendo com o Horácio, que é o setorista lá do Povo, ele nunca tinha conseguido uma sequência. Até mesmo naquele momento ele participava de muitos gols. Às vezes ele não fazia gol. Mas é a terceira partida seguida, que é também algo que a gente já vinha destacando também, né? Que é aquele Eric que já tinha dado uma apagada ali por um momento, mas agora retomou bem, e também retomou o protagonismo. E você veja, em determinadas circunstâncias, quando o jogador ele está arriscando, ele faz um gol desse daí, que ele tinha uma jogada aqui, é porque também o cara tá com personalidade, entendeu? Ele tá cheirando a gol, e é importante que o Eric tenha esse papel e isso seja fomentado nele, porque ele é um jogador que não teve essa faceta goleadora nas outras passagens da carreira dele, mesmo no Náutico. Ele era um jogador que fazia uma diferença, mas que abria muito espaço, ele nunca foi um grande finalizador. E agora a gente está vendo o Eric também trabalhando esse seu potencial e sendo diferenciado nisso, né? Ele acaba marcando esse segundo gol, o Ceará segue na mesma toada, o Londrina sai um pouco mais para o ataque a partir desse segundo gol do Ceará, e aí você tem os chutes que vão, na maioria das vezes, não levam tanto perigo para o goleiro Bruno. O Bruno faz uma boa defesa, uma só boa defesa nesse primeiro tempo, é quando ele é chamado realmente a defender, mostrando muita segurança. Na realidade, ele mostra muita segurança ao longo de todo o jogo. No segundo tempo também é pouco exigido, mas um pouco mais. E o Ceará chega ao terceiro gol também numa jogada que é muito simbólica, que lembra um pouco mais o segundo gol contra o Criciúma, que foi aquele gol que a jogada sai toda trabalhada, passa pela defesa e tal. E aí a jogada, ela passa pela esquerda, ela passa no pé de Giancarlo, o Giancarlo inverte a jogada para o lado direito, vai novamente no pé do Eric, o Eric dá voltando para o Chay, e não, foi no primeiro gol que o Eric deu voltando para o Chay. A bola já vai direto no Chay, e o Chay cruza essa bola e aí já pega o próprio Giancarlo, que iniciou a jogada, mostrando dinamismo para completar para o gol. E todas essas bolas cruzando ali na área, e dessa vez não encontraram o Nicolas. Todas as oportunidades que o Ceará teve nesse jogo, o Nicolas não estava tão bem posicionado
ou realmente já foi uma jogada buscando o segundo pau nos dois casos, né? No caso do Giancarlo, que dá a bola voltando para o William Maranhão, e também nessa mesma posição que o Giancarlo está, ele acaba marcando o terceiro gol do Ceará. E aí, a partir desse terceiro gol, você já tem uma mudança plena de cenário. É um Ceará que passa a controlar mais o jogo, e isso se posterga para um segundo tempo, em que o Barroca até demora para fazer as mudanças na equipe, mas que o Ceará acaba demorando a fazer essas mudanças e muda de uma maneira até mais protocolar, mais de fato pensando em poupar alguns jogadores. As mudanças são mais na casa do 6 por meia dúzia, porque não havia motivo para... Não havia uma pressão tão grande da equipe do Londrina, na etapa final. E aí foi mais controlar mesmo, e acaba sofrendo, o time acaba sofrendo um gol apenas aos 40. Tinha muitos chutes de fora da área, mas sem levar tanto perigo. E as mudanças que o Morínigo fez, e aí a gente entra naquele assunto do Vitor Gabriel. É esse o ponto que eu queria saber. Eu estava olhando aqui as trocas, né? Primeiramente, ele fez uma troca tirando Nicolas e Jean Carlos para botar Janderson e Luvanor, né? Ele não fez... Essa é a parte onde ele não foi tão protocolar assim, né? Ele talvez tenha colocado Luvanor como um jogador de mais referência e o Janderson caindo mais pelo lado esquerdo. Então, eu acredito que essa foi a troca. Depois, ele tira o William Maranhão para colocar o Rezende e tira o Eric para colocar o Igor, que aí é o ponto que, se ele não colocou o Vitor Gabriel ali no lugar do Nicolas, primeiramente, nessa aqui ele preferiu observar Igor Kleber, né? Que a gente já viu muitas vezes. E na última troca, ele tirou o Chá para botar o Castilho. E aí, novamente, né? Assim, já tarde. Novamente, ele usa o Castilho muito tarde. Isso. Não tinha necessidade de ter trocado tão tarde. Mas eu fico pensando, Ciro, assim, o quanto esses 3 jogos que houve brecha para colocar o Vitor Gabriel, o quanto isso pode ser... Assim, é claro que o Vitor Gabriel está incomodado com isso. Ele é um garoto, tal, muitas vezes tempestuoso demais, assim, com algumas situações. Às vezes vai lá, faz os comentários e tal. A torcida até nesse momento, né, tem todo o cuidado para que ele não exagere assim, na reclamação. Mas, ao mesmo tempo, nesses 3 jogos, não ganhar minutagem para um jogador que é artilheiro da equipe e tudo mais, isso também não pode gerar para o Barroca perder um atleta que vinha no bom momento, que tem uma entrega e tudo mais, talvez não consiga fazer aquilo que ele quer, que no caso o Nicolas, para ele, talvez acrescente. E aí ele vai testando com jogadores, claro. Para a gente é mais fácil que a gente acompanha desde o começo do ano, Igor Kleber, Luvanor, a gente já sabe o que esperar. Mas o Barroca, ele vai, pelo menos na ideia, insistir com esses atletas, né? Com Igor, com Janderson, com jogadores que a gente já viu, né? Em várias situações. O que é que você pensa dessas escolhas e, novamente, não optar pelo Vitor Gabriel? Você acha que isso afeta, pode afetar isso na confiança do jogador quando for acionado em algum momento? É por isso que eu falo que ele mudou meio que 6 por meia dúzia, porque o Luvanor entra para fazer essa função de 9, né? Ele vai lembrar, o Luvanor ele trabalha nessa função, ele já desempenhou também, e assim como ele joga aberto. E ele poderia ter colocado naturalmente o Vitor Gabriel já nessa modificação. Ou mesmo quando ele tira o Eric, ele poderia deixar o Luvanor, né? Deixar o Luvanor ou jogar com aberto, os dois na frente já, ou inverter o Janderson para jogar pela direita e deixar o Luvanor pela esquerda. Enfim, ele teve então 2 oportunidades de colocar o Vitor Gabriel, e naturalmente isso ficou muito claro que ele trabalha o Vitor Gabriel apenas como um substituto do Nicolas, para a eventualidade de substituir o Nicolas. E nas 2 oportunidades ele não fez uso. Para completar, na possibilidade que ele tinha, ele coloca o Igor também, porque ele poderia ter colocado o Vitor Gabriel nesse momento. E o Igor, a gente sabe que, em que pese haver um claro débito do Luvanor para com a expectativa em torno dele, para tudo o que ele poderia agregar mais na temporada para o Ceará, mas ele já mostrou alguma coisa. O Igor nem isso. Né? Eu vejo muito a turma do esporte falando aquele jogador que passou no Ceará no passado, mas com G, esqueci o nome dele.
Não, eu ia falar Fabinho, mas não. Não. Aquele atacante que. Gabriel, né? Gabriel Santos. Gabriel Santos. Pronto. O que a turma do esporte fala sobre. Eu vejo muita torcida do esporte falando sobre o Gabriel Santos. Eu entendo um paralelo em relação à torcida do Ceará com o Igor. Né? O Gabriel Santos até já balançou as redes, mas o Igor nem isso pelo Ceará. Então, eu me colocando no lugar do Vitor Gabriel e da imaturidade do Vitor Gabriel, eu não vejo como esse tipo de escolha ajude. Porque o cara vai se sentir a quarta opção para o ataque. O Nicolas, o Luvanor, o Igor e ele. Porém, o Barroca, ele tem trabalhado o time nesse momento muito dentro do seu quadradinho. Então, ele está tentando trabalhar essa formação com esses 4 jogadores, algumas vezes fazendo essa modificação, recuando um pouquinho o Eric para trabalhar esse 4-4-2 virar um 4-2-3-1, mas basicamente esse 4-4-2, e eu vejo ele sem tanta abertura nesse momento para variar tanto o esquema como o próprio sistema do jogo. Então, acho que ele está levando em consideração todas essas variáveis e que deve haver um bate-papo interno. Não acredito que faça sem ter uma conversa, sem ter uma justificativa, porque é do perfil do Barroca conversar com o elenco. Esses caras que vieram da base, que começaram trabalhando da base e que depois fizeram essa função que o PC até fazia no Ceará e o Barroca também desempenhou no Botafogo, de fazer uma espécie de comissão técnica do clube, comissão técnica fixa, ou seja, o treinador, o assistente que fica ali e faz a ponte entre os jogadores e o treinador que está chegando, ou a comissão técnica que, digamos assim, é mais volante. Ele tem por natureza, até por ser um cara novo, esse trato maior com o jogador, sobretudo o jogador mais novo. Então, eu quero imaginar que ele não está correndo risco de perder o jogador. Ele deve estar convencendo o jogador de que as circunstâncias de jogo para o Vitor Gabriel não seriam as ideais. Na minha cabeça, não justifica. Porque o jogo estava ganho, poderia dar minutagem para ele, poderia também entender o Vitor Gabriel nessa formatação em que ele não tem 2 pontas cruzando e jogando para ele, abrindo jogada, dando para trás e para ele chegar, complementando. E lá ele, né? Dando para trás, lá ele. Senão a galera vai ficar aí. É o jogador lá, né? O Dico para trás. Então, até ele próprio precisa também ser testado nesse estilo de jogo em que a bola chega um pouco mais trabalhada e chega um pouco mais de trás para frente, não tanto de lado como o Ceará tinha quando jogava com esses pontas muito afunilados e tal. Então, assim, é um novo estilo de jogo do Ceará e que o Vitor Gabriel realmente vai perdendo espaço. E eu repito, quero crer que o Barroca leve em consideração tudo isso, pondera tudo isso quando faz essas escolhas. Porque o sinal que ele dá é o de que o Vitor Gabriel hoje nem sequer a segunda opção, mas a terceira ou quarta opção para o elenco. O que transparece ser uma injustiça em virtude do que ele já demonstrou e, sobretudo, do que o Luvanor e principalmente o Igor não demonstraram ao longo dessa temporada pela equipe alvinegra. Então, assim, para arrematar, independente da não entrada dele, esses jogadores que entraram em campo basicamente não contribuíram tanto. Foi um jogo que o Ceará realmente no segundo tempo conseguiu conduzir sem sofrer tanto perigo, sem passar por tanto perrengue, e que acaba consolidando, assim, dando uma minutagem para alguns nomes, trabalhando esses nomes que ele acaba colocando nesse estilo de jogo que ele tenta implementar, e que agora vamos ver o que o Ceará traz de novidade. Esse Ceará que se propõe a não variar tanto seu estilo de jogo fora de casa ou dentro de casa, não variar tanto seu estilo de jogo dentro do próprio jogo. Como é que esse Ceará vai trabalhar tendo o Novo Horizontino em casa, tendo esses jogos em casa em que os adversários tendem
a ou ficar muito lá atrás ou marcar a saída de bola. O que o Londrina fez hoje foi fazer um meio termo. E esse meio termo foi ótimo para o Ceará. Verdade. Ciro, então assim, já para emendar, né, já que a gente já vai ter aqui mais 2 análises, né, rapidinho, só para vamos correr, né? Passar para a galera aí. Eu tô com 2 pizzas aqui me esperando. Daqui a pouco elas vão sentir a pressão. Mas a turma do esporte aí fica tranquila, a gente já vai fechar aqui o Ceará, depois vamos rapidamente passar pelo Vitória e aí depois a condução aqui vai ficar só sobre esporte. Ciro, perdeu, por favor, mesmo? Agora eu queria... O esporte perdeu? O esporte perdeu? Perdeu 1-0. Saber com você se os destaques, né? Quem foi bem, quem foi mal. Primeiro tempo do Ceará, que eu acho que talvez tenha sido o melhor momento, né? Para se analisar os pontos positivos do Ceará e quem ficou abaixo, né? Eu vi relatos, muita gente ainda insatisfeita com Barcelos, Lacerda, né? Dizem que a jogada do gol, eu confesso que eu ainda não consegui observar o gol, que talvez ele pudesse se impor mais como zagueiro, teve uma certa dificuldade com a saída de bola. Queria que você elencasse aí seus positivos e negativos na partida de hoje. Pronto. A grosso modo, o primeiro tempo, realmente, o time jogou muito azeitado. Marcar o gol é aquilo que a gente fala. Marcar o gol no início acaba dando uma tranquilidade para a equipe. O segundo gol também não demorou. O Ceará, antes dos 20 minutos, já estava com 2-0 no marcador. Então, isso acaba, naturalmente, todo mundo vai ganhando confiança. E o primeiro tempo do Ceará foi muito bom. E, basicamente, ninguém comprometeu. Não tem como não fugir de um pódio positivo que não tem o Chay. E aí eu não vou nem elencar primeiro, segundo ou terceiro, não. Sabe? Foram muitas menções honrosas, assim, digamos. Mas o Chay, sobretudo, pela dinâmica, pela personalidade que ele vem demonstrando. É um jogador que você percebe que ele está dosando o gás dele na hora da marcação. Então a gente precisa entender como é que vai ser o Chay no decorrer das partidas. O Giancarlo também, quando ele se poupa um pouco mais de voltar e tudo, e esse jogo acabou favorecendo isso para ele, você vê como ele rende, ele tem mais lucidez do meio para frente. Esse jogo acabou ajudando muito eles. As circunstâncias do jogo acabaram ajudando demais o Chay e o Giancarlo. Então esses dois a gente coloca como destaques positivos também. E o William Maranhão, acho que está bem contemplado se a gente fechar com esses 3. O Eric é engraçado. O sarrafo do Eric está tão acima que, apesar de ele ter feito um ótimo jogo também e ter marcado gols e ser o artilheiro da equipe na temporada, mas como a gente tem ainda esse fator de consolidação desses outros jogadores e que de fato foram muito bem hoje, não tem como a gente não deixar de citar os dois e fazer essa ressalva, sabe? De como eles têm conseguido dosar o gás. Como eles têm conseguido não pegar essa bola tão lá atrás, porque às vezes o Ceará estava retomando a bola, mas estava retomando a bola muito distante do ataque, com os jogadores muito... Para trabalhar, isso eu lembro muito dos últimos jogos. E um ponto que você destacou, né? Porque é como se Eric tivesse... se você olhasse a primeira vez, o jogo do Ceará, esse aqui, o primeiro jogo, o cara, não, mas foi o Eric, pô, não faz sentido. Mas pelo que vem apresentando, pelo que Chay precisava apresentar, Jean Carlos precisava apresentar, o que o William Maranhão tem apresentado também depois que assumiu essa titularidade, aí eu acho que, assim, mesmo eu não tendo visto o jogo, eu consigo compreender esse seu pódio. São jogadores que estão entregando do que se espera e o que estão entregando além, né? Eric está mantendo ali o bom nível. E aí, em relação aos laterais, eu entendo que o pessoal fala do Barcelos, mas para que você tenha um pouco mais de saída, um pouco mais de liberdade para esses jogadores que pensam mais o jogo, é necessário que você tenha algum suporte ali, sobretudo nessa linha do meio campo alinhada com os volantes. E esses dois laterais têm feito muito isso. O Kaique, um pouco mais retraído, e o Barcelos está pegando um pouco mais em cima, mas está fechando bem os espaços. Então, assim, no plano tático, eu entendo a opção pelo Kaique na direita, e eu entendo também que o Barcelos vem melhorando. A dupla função é que realmente fica muito abaixo, né? Até o gás dele, você não vê o Barcelos indo e voltando. Você não vai ver isso nele. Mesmo o Ceará mesmo o Ceará não jogando em cima de jogo é muito difícil. Mesmo o Ceará não jogando com ponta, você não vai ver sem ponta, perdão, você não vai ver essa função sendo desempenhada por ele. Ele vai no máximo chegar ali na intermediária e tentar cruzar uma bola, etc. O Richardson é uma menção honrosa. Ele realmente vem fazendo trabalho sujo.
nesse time do Ceará, e mais uma vez fez uma ótima partida, um ótimo primeiro tempo. E o goleiro Bruno também foi seguro quando foi chamado a intervir. Então, são basicamente esses os que, desse bom jogo do Ceará, os que a gente pode dizer assim, passariam de média bem folgado, né? Do prisma negativo, realmente a única, assim, você pode listar o Barcelos, porque ele fica um pouco abaixo no geral, mas, repito, a justificativa aí para ele, então acho que nem, eu digo, listar, eu compreendo o torcedor que lista, compreendo o torcedor que cita, mas não é o meu caso aqui. Mas e o próprio Gabriel Lacerda, que aí ele teve algumas falhas pontuais. O lance do gol é uma jogada primorosa dele. Ele dá uma saída de bola, assim, brincadeira, o lançamento que ele joga lá na frente, no pé do Eric. A bola passa a um palmo da cabeça do zagueiro, o zagueiro pulando, não consegue cortar, dá no pé do Eric. Então, é uma jogada que ele dá um passe na brincadeira. Eu acho que ele deu um passe de uns 50 metros. Então, assim, mostra lucidez. Repito, acho que o Gabriel Lacerda é um jogador que, com o tempo, com o passar do tempo, ele vai ganhando mais, assim, segurança mesmo dentro de campo. Agora, ele tem umas desligadas, que é isso que a torcida pega no pé, né? E algumas delas, no primeiro tempo, teve um lance que foi o único lance que teve mais perigo, foi uma bola que ela foi um arremate para a área que foi tipo daquelas jogadas que é um meu cruzamento, meu chute, meu cruzamento, meu chute, e que ele estava no movimento, ele foi tentar bater a bola, só que ele estava com o pé em movimento, então ele não espanou para frente, nem deu um safanão para trás, ele meio que pegou no movimento e a bola voltou para a entrada da área e um jogador do Londrina teve uma oportunidade de arrematar assim, mais próxima do gol. Era uma bola que ele poderia ter cortado para qualquer outro lado, mas ele perdeu a passada ali. E alguns erros de saída de bola. Ele hoje errou mais até do que o próprio Luiz Otávio, mas eu também entendo porque ele tenta dar um passe um pouco mais longo. Tem essa característica, né? O do Luiz Otávio. O Luiz Otávio leva um pouco mais a bola e solta. Leva um pouco mais a bola, deixa aquele espaço que a gente conhece, o Luiz Otávio, né, nas costas. Mas e o Gabriel Lacerda tenta dar um pouco mais esse passe. Ele começou muito bem. Quando ele subiu no Ceará, ele se destacava até por essas jogadas pela esquerda. E ele acabou falhando nisso. E no lance do gol, realmente, ele perde na corrida. Ele perde na corrida e aí fica realmente marcado. Então, assim, se você tem uma menção negativa na equipe do Ceará hoje, é para ser o Gabriel Lacerda, porque falha no lance do gol, mas tem esses méritos de ter encontrado uma boa jogada no primeiro gol e de ter também essa necessidade dele mesmo de tentar achar o espaço, de tentar fazer um pouco mais do que é cobrado dele, e muitas vezes ele acerta, muitas vezes ele consegue, como foi o caso do lance do primeiro gol. Então, assim, para não ser injusto com os demais, eu acho que só ele teve essa oscilação que pode ser considerada negativa, sabe? Até o próprio Danilo Barcelos eu tiro aqui da conta. E os jogadores que entraram no segundo tempo, aí realmente ninguém chamou a atenção tanto do prisma positivo nem negativo, não. Foram mais jogadores que entraram mesmo para preencher os espaços. O Ceará teve menos a posse de bola, por isso que eu não estou nem trabalhando tanto como foi a posse de bola do jogo, porque os 45 minutos, isso é um pouco uma inverdade a gente trabalhar isso, porque o Ceará controlou bem o adversário sem passar tanto. Já estava com o placar bem folgado, né? Ciro, muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo.